Olá, eu sou a Maria João Babo e bem-vindos à Partida de Xadrez, um podcast do Jornal de Negócios onde cabem todos os temas que contam. Com Gonçalo Moura Martins e António Ramalho, dois gestores com uma experiência de décadas em grandes empresas, que de 15 em 15 dias vão olhar para o tabuleiro da economia e analisar as jogadas. Na Partida de Xadrez queremos debater os grandes temas da atualidade económica, sempre num jogo de cavalheiros. As eleições legislativas deram a vitória à AD, ainda com uma margem mínima, e o país virou à direita. Na campanha, a coligação liderada por Luís Montenegro prometeu um choque fiscal para famílias e empresas, o aumento do salário mínimo para 1.000 euros no final da legislatura e a aposta nas parcerias público-privadas em áreas como a saúde, a habitação e a educação. Passado o tempo das promessas, neste dia seguinte, analisamos os efeitos para as empresas e para a economia dos resultados destas eleições. Hoje é António Ramalho que joga com as brancas. Pergunto-lhe quais são as suas expectativas para esta legislatura. Bom, antes de mais, é impossível começarmos o podcast de hoje sem fazer algum comentário sobre o resultado eleitoral. E eu queria começar por dizer que, verificando duas premissas, a premissa de que há um certo equilíbrio entre a esquerda e a direita em Portugal, e a premissa de que o voto útil por vezes não funciona, estes resultados eleitorais são previsíveis e era um dos dois resultados possíveis, uma espécie de empate com vencedor, porque poderíamos ter um empate sem vencedor. Deixa-me explicar. Do ponto de vista da esquerda em Portugal, o país é um país que tem alguma tendência de ter mais esquerda que direita, isso aconteceu por diversíssimas vezes em Portugal, e tivemos dois períodos em que a direita teve mais votos do que a esquerda. Foi no tempo de Cavaco Silva, onde nas eleições de 87 se teve 54,66% de votos à direita e nas eleições seguintes 55,03%, e foi a única vez que se passou os 55% à direita. Mas mesmo quando o governo de Passos Coelho sucedeu ao governo de Sócrates, depois das condições todas quase dramáticas em que isso se verificou, Passos Coelho só teve 50,35% de votos. Se juntarmos hoje os votos todos à direita, nós temos 52,63%. Com o Chega, não é? Com o Chega. Tivemos, portanto, um desvio ligeiro, mas que no fundo enquadra dentro daquilo que são as tradições, digamos assim, em Portugal. Verificando-se a outra premissa, que é a inexistência de voto útil, e eu não tenho dúvida que nem à esquerda nem à direita tivemos voto útil, era muito difícil que a solução não fosse um empate. Isto porquê? Porque sabendo nós que o Chega e a Iniciativa Liberal tinham muito mais votos do que tinha naturalmente o Bloco de Esquerda, o PC, mesmo com o LIVRE, que acabou por ser a surpresa da noite nesse aspecto, era difícil que o outro partido, ou da direita ou da esquerda, tivessem muito mais votos que o partido restante. Havia, portanto, aqui quase que uma representação matemática que trazia o resultado para o empate. Mas temos um voto de protesto, não é? Mas isso é o voto do Chega que nós avaliamos como protesto, mas quando estamos a falar de 1 milhão de pessoas, temos que pensar seriamente o que é que representa 1 milhão de pessoas quando elas próprias avaliam e determinam que o Chega é a solução. Mas já iremos lá. O que eu gostava de dizer é que, face a estas circunstâncias, do ponto de vista matemático, nós ou poderíamos ter uma vitória do Partido Socialista, que eu diria que era o mais provável, com uma maioria de direita, ou podíamos ter uma vitória de Luís Montenegro e da AD com uma maioria de direita. E o que aconteceu foi que o Luís Montenegro pôs a parada muito alta, ao dizer que apenas seria primeiro-ministro quando tivesse mais votos. Teve a coragem de pôr essa parada nesse ponto e o resultado foi que teve mais votos e, portanto, vai ser primeiro-ministro. E eu acho que alguém que teve a coragem de colocar isso em cima da mesa vai agora ter a coragem de assumir o governo nessas circunstâncias. Era mais difícil, na minha opinião, sabendo que o resultado previsível seria um empate por essa condição como básica, do que agora assegurar, digamos assim, a ida de um governo com as características que ele anunciou. E, portanto, a primeira coisa que eu queria é tirar algum dramatismo ao resultado eleitoral. É claro que o resultado eleitoral, face às circunstâncias, não promete uma estabilidade que nós sempre gostamos, mas também gostava de dizer que Portugal tem sido um país que tem espantado por ter governos minoritários razoavelmente estáveis num contexto, às vezes, de instabilidade previsível. Tivemos, António Guterres foi um primeiro-ministro que trabalhou sempre sem maiorias absolutas e trabalhou-as bem.
Também tivemos José Sócrates, que também já foi governo sem maioria absoluta, e tivemos António Costa, que o conseguiu fazer, aliás, iniciando, digamos, um processo que foi a primeira vez que o não mais votado acabou por ser candidato a primeiro-ministro. E, portanto, eu queria, mas era tirar dramatismo inicial à interpretação, o que nos permitirá, digamos assim, reforçar uma análise sobre as políticas que serão implementadas dentro de um quadro que é um quadro com um nível de incerteza que já era previsível que acontecesse, de um certo empate que já agora teve vencedor. Podia ter sido um empate sem vencedor. Gonçalo Moura Martins, isto podemos estar perante um impasse com este resultado eleitoral e que com consequências? Não, eu acho que a democracia oferece sempre soluções. Isso é a história de Portugal dos últimos 50 anos e, portanto, mais complexo, menos complexo, com mais, enfim, geometria variável à direita ou à esquerda oferece sempre soluções. Eu acho que da análise destes resultados, parece que o voto útil só funcionou para o Chega. Porque um partido que não tem base ideológica sólida, e quando nós dizemos que o voto útil é quem abdica um pouco da sua ideologia para forçar maiorias conjunturais que se esgotam naquele momento, eu acho que o grande beneficiário disso foi o Chega. Porquê? Porque é um partido sem uma ideologia sólida e é um partido em que conseguiu congregar 1.100.000 votantes. O que é absolutamente notável, e aí temos que tirar uma lição desta realidade que é incontornável, ou seja, e é útil porquê? Porque congrega uma série de pessoas e uma série de eleitores que não têm um denominador comum óbvio do ponto de vista ideológico, apenas e só por vezes os estarem descontentes ou quererem mais de alguma coisa e menos de outra, e esse descontentamento foi conseguido, capturado, não por nenhuma outra ideologia que não fosse pelo Chega, e isso é importante dizer. Por outro lado, perceber que há um vencedor, que foi claramente a AD, foi por 2.000 votos. O que é a nível nacional, em 1.700.000 que tiveram os dois, a diferença foi mais ou menos essa, é um bocado, retiram alguma legitimidade, pelo menos óbvia e clara, ao vencedor, e isso isso vai trazer maior fragilidade, obviamente, na geometria e na arquitetura parlamentar e governamental, claro. Isto tira alguma margem de manobra para cumprir algumas das promessas que foram feitas durante a campanha? Não pode, eu acho que não pode. Eu acho que o que nós dizemos aqui sobre o resultado tem que se esgotar neste momento. A partir do momento em que o Presidente da República, nos tempos constitucionais, empossar ou chamar o líder da AD para formar governo, esgotou-se nesse momento a menor ou melhor a fragilidade, a legitimidade é total, e a partir daí cabe ao Primeiro-Ministro governar num regime que é semi-parlamentar como o nosso, criar as maiorias necessárias e conjunturais à esquerda e à direita para poder seguir naquilo que for possível o seu programa de governo, que essa é a expectativa de quem votou, obviamente, na AD. Portanto, acredita que a promessa de redução de impostos, a questão do choque fiscal, nomeadamente para as empresas, não é? Com a redução da taxa até aos 15% no final da legislatura, tem que ser mesmo cumprida? Independentemente do que forem as medidas específicas, o que nós temos claramente é uma maioria parlamentar, expressa, presente em vários partidos, nomeadamente os do arco da direita, que todos apresentam nos seus programas uma descida dos impostos. Até se falava no choque fiscal, e isso é transversal à AD, ao IEL e ao Chega, portanto acho que isso vai ser uma consequência necessária em qualquer arquitetura daqui para a frente. António Ramalho, acha mesmo que as empresas precisam deste choque fiscal? Sim, deixa-me só fazer uma pequena correção, porque eu julgo que não altera nada com o Gonçalo disse, eu julgo que a AD ganha por 50.000 votos nos votos contados até hoje, porque temos também os votos da Madeira que só contam que não são AD. São 57.000, acho que vai ter razão. Exatamente, são cerca de 57. E por 50.000, mas ainda falta contar a imigração, e portanto estes números, e qualquer que sejam os números, aquilo que o Gonçalo disse está correto. Isto é, eu também chamei este empate convencedor, enfim, é uma diferença pequena, mas que se esgota neste momento. E de facto, de alguma maneira até é pena,
porque poucas vezes vimos dois partidos centrais, como seja o PS e o PSD/AD, assumirem de forma tão diferente dois projetos do ponto de vista económico. E nesse sentido era até interessante, porque permitia, digamos assim, um debate que se calhar podia ter sido até mais enriquecedor do que foi. Porque de um lado tínhamos uma lógica de uma versão do Estado motor, do Estado de desenvolvimento, do Estado seletivo, que aliás foi uma presença clara, e de um choque salarial. Do serviço público, do investimento público, exatamente, do aumento dos com todas as rendimentos características. E do outro lado tínhamos uma libertação da sociedade civil e a tentativa transversal de assegurar que todos possam decidir, digamos assim, o seu futuro e promover o seu futuro. E essa diferença é evidente e vai ter evidências, digamos assim, nos primeiros momentos do governo, na minha opinião. Porque, de facto, há uma redução natural do IRS por parte dos dois partidos que propõem, digamos assim, uma programação nesse sentido, mas em relação às empresas há uma programação toda ela orientada para a redução do IRC que a AD vinha propor e que estava enquadrada também numa ideia, digamos assim, de que os impostos seriam reduzidos genericamente para a criação de riqueza. Repare que, mas mais importante que isso, é de alguma maneira verificarmos qual é a leitura mais imediata sobre aquilo que era evidente que eram as dificuldades do setor público responder a algumas necessidades. Enquanto que, de um lado, tínhamos o Partido Socialista promovendo o investimento forte no setor público para que fosse proprietário e gestor, até na TAP se admitia que não fosse uma venda da TAP ou não fosse uma venda a 100%. Do outro lado, tínhamos uma proposta de que, mesmo que a propriedade se mantenha no Estado, a gestão deve ser uma gestão privada e deve basear-se nos incentivos privados. De tal maneira que a AD até propunha, digamos, nas condições de trabalho, um benefício, digamos assim, fiscal e de contributivo em relação aos próprios incentivos. Portanto, de alguma maneira temos aqui esta composição distinta de dois programas que eram muito diferentes em si, que permitiram de alguma maneira uma discussão mais interessante sobre a importância do Estado no desenvolvimento da economia, com uma espécie de seletividade orientada, com mais montantes, mas para setores mais reduzidos, enquanto que do outro lado tínhamos uma versão mais transversal, solicitando, digamos, à sociedade que assumisse a sua responsabilidade naquilo que fosse o desenvolvimento futuro da sociedade. Mas e estes dois modelos... Prometeu-se tudo a todos, não é mesmo, em relação a vários polícias, professores, médicos, reformados... Sim, mas há muita despesa aqui ainda também, não é? assim, eu acho que os dois partidos seguiram um modelo que, aliás, foi, julgo eu, incitado pela primeira vez por António Costa, que me parece muito adequado, que foi criarem cenários macroeconómicos nos quais tentavam programar, quase do ponto de vista orçamental, aquilo que seriam os próximos 5 anos. E, portanto, há claramente, digamos assim, uma compatibilização das medidas que são propostas com aquilo que são as condições básicas. É claro que os dois cenários eram diferentes. Os cenários eram diferentes, mas ambos colocaram cenários. Colocaram cenários, mas eu pergunto-lhe, no fundo, a questão do agravamento das tensões geopolíticas, os riscos do novo ciclo inflacionista, todas as incertezas que nos rodeiam vão ao encontro destas promessas? Não é fácil, mas há uma coisa muito importante, que é o seguinte: ambos fizeram este modelo macroeconómico que estava a dizer o António. E a única variável que não coincidia é que o PS apresentou no seu plano macroeconómico um crescimento menor, médio, 2%, e o PSD, ao longo da legislatura, 3,5%, portanto, o crescimento maior. Mas o ponto de chegada, curiosamente, quer no PIB nominal, que é à volta dos 330 mil milhões de euros, quer no rácio dívida pública versus PIB, ambos dizem que acabavam nos 80,2, um e 80,6, é muito curioso. Portanto, aquele maior crescimento que vem do PSD aparentemente é para acomodar mais despesa destas questões que estamos aqui a falar. Pela redução eventualmente. Mas esta realista para si, essa meta do crescimento do PIB? Não sei.
Não sei, porque nós estamos a assistir a um agravamento das tensões geoestratégicas, nós estamos a assistir a uma incapacidade da resolução da guerra na Ucrânia, nós estamos a assistir a uma alteração importantíssima do que são os eixos de poder e de equilíbrios mundiais com o que está a passar-se neste momento, por exemplo. Basta um exemplo muito concreto: a falta de apoio dos Estados Unidos e a incapacidade dos Estados Unidos de decidirem apoiar, manter o apoio à Ucrânia, e portanto são variáveis para uma economia tão aberta como a nossa, que são altamente, enfim, imprevisíveis. De qualquer maneira, parecem-me, do que eu tive a ler, os dois planos relativamente consistentes, robustos e coerentes. Se vão ou não conseguir, enfim, isso, tal como se faz a gestão dos orçamentos, a gestão é exatamente fazer os equilíbrios daquilo que vai acontecendo na realidade. Isto, António Ramalho, isto no fundo, se não for possível cumprir, em vez de uma descida de impostos, podemos estar perante um aumento de impostos. Os orçamentos são sempre orçamentos e, portanto, vamos por partes. Não, os orçamentos são sempre perspectivas, e perspectivas que se criam sobre este cenário. Aliás, o grande problema dos orçamentos é a realidade. É a realidade, exatamente. E, aliás, sabemos que não há nenhum orçamento que seja cumprido a 100%. Portanto, isso, aliás, se assim acontecesse, ninguém acreditaria que as contas estivessem corretas. Portanto, vamos por partes. Há de facto uma diferença, digamos assim, na leitura deste cenário macro feito pelos dois partidos, que aliás não espanta ninguém. O cenário médio de crescimento do Partido Socialista era de 1,92, o cenário médio do cenário médio da AD para este período era 2,64. Isso tem muito a ver até com os dois partidos e a forma como eles têm abordado sempre a sociedade. Enquanto que o Partido Socialista tem gerido esta última fase sempre criando expectativas menores e depois conseguindo resultados maiores, isso aconteceu aliás várias vezes no contexto, o Partido Social Democrata naturalmente apresenta aqui, digamos assim, uma agressividade maior, dizendo: nós não queremos nunca entrar em processo de regressão daquilo que é a aproximação sobre a Europa e sobre a média europeia, e portanto temos que ter aqui um objetivo mais ambicioso. Portanto há aqui uma diferente aproximação por estes dois partidos do cenário macroeconómico, e por isso este efeito acaba por acontecer assim, porque a previsão da redução dos impostos transversais que são colocados, ou genericamente transversais, que são colocados pela AD, situavam-se a cerca de 5 mil milhões, e portanto 5 bi, e portanto naturalmente eles acabariam, digamos assim, por acomodar parte desta realidade. Sabemos que quando existem outros fatores que são influenciadores daquilo que é os potenciais crescimentos de cada uma das áreas, naturalmente eles se refletem numa forma diferente de analisar politicamente a situação. Mas eu gostava de dizer que um orçamento é sempre uma realidade que funciona entre receitas e despesas. E os orçamentos do Estado têm essas características próprias, que é: a despesa é aquilo que a função que o Estado assume perante terceiros, e uma das partes em que o Estado assume sobre terceiros é a própria pagamento de serviços por parte dos próprios clientes do Estado, chamemos assim, que também têm comportamentos distintos entre os dois partidos. Como sabe, o Partido Socialista fez uma promessa, digamos assim, de terminar com as portagens durante esse período. Ora, as portagens, digamos assim, são um custo que, a não ser pago naturalmente pelos utilizadores do automóvel, será pago naturalmente pelos contribuintes. Isto é tão simples quanto isso. Portanto, a questão básica do choque fiscal não ser suficiente para se cumprir estas metas de crescimento económico. Mas eu julgo que este choque fiscal é um choque fiscal que cria condições para que estas metas aconteçam. E estas metas poderiam acontecer com choque fiscal ou sem choque fiscal. Agora, a ideia de que nós já tínhamos atingido um limiar de desincentivo por parte da fiscalidade é uma ideia que vale a pena explorar, porque eu acho que de facto, quer do lado das empresas, quer do lado dos particulares, esta ideia, digamos assim, atingiu o seu limite. E repara, em 2012 ou 2013 houve um acordo entre o Partido Socialista e na altura a AD, tal como estava constituído o governo Passos Coelho, para fazer uma redução progressiva do IRC.
não é importante se ela foi cumprida ou não, porque houve mudança do líder do Partido Socialista, mas o importante é que nessa altura se achava que o problema residia essencialmente nas empresas e na criação de valor pelas empresas. Curiosamente, a discussão ultimamente transferiu-se para os particulares. É mau quando a discussão não está na criação de riqueza que as empresas representam e passa a estar apenas no consumo dos particulares e na disponibilização de rendimento disponível, que tem sido, digamos assim, a grande alavanca do modelo de crescimento. Por isso, eu, nesse sentido, sou muito favorável a todas as políticas. Não é nada popular dizer isto, porque as empresas não votam, mas a verdade é que apostar numa redução fiscal sobre as empresas, de diversas formas. É claro que nós estamos a falar do IRC, o IRC não é representativo da receita fiscal e, portanto, eu sei que o Gonçalo me vai dizer isso. Agora, a verdade é que... A percentagem de empresas que não pagam o IRC é grande. Mas a verdade é que nós precisávamos de criar essa mensagem, digamos assim, como uma mensagem que até favoreça a criação de resultados, de fusões, de criação de estruturas de maior dimensão que possam criar mais riqueza em Portugal. Portanto, eu acho que a medida é tendencialmente uma medida positiva, independentemente dela não refletir do ponto de vista de receita. Ela está, aliás, aferida por 1,5 mil milhões, portanto, o efeito nas empresas, portanto, não é um efeito fantástico. Em 123 mil milhões, que é o Orçamento Geral do Estado, claro. De despesa. Mas há uma coisa que é muito importante, nós temos que perceber hoje se a tónica deve estar nas empresas ou nas pessoas, e eu claramente acho que está nas pessoas, e aí discordo do António. Para as empresas não é, ou melhor, para a atividade económica não é indispensável a descida do IRC, não é isso que está a estrangular a atividade económica. É adepto de um choque salarial do que de um choque fiscal? Não, o que eu digo é, o aumento do rendimento líquido das pessoas é que é hoje o drama maior da sociedade portuguesa, porque hoje quem tem um salário não tem necessariamente uma vida digna, e é preciso refletir sobre isso e refletir porque é que um partido sem ideologia e um partido de protesto tem a votação que nós temos. Hoje é o drama da sociedade portuguesa, e não é só da portuguesa, é da europeia em geral, e quanto mais pobre o país, pior isso se aplica. E, portanto, tudo o que sejam políticas que possibilitem o aumento do rendimento disponível das famílias, seja por força de menor imposto, ou seja por força do aumento salarial, e tendencialmente as duas, são imprescindíveis, na minha opinião, mais urgentes do que o desagravamento fiscal das empresas. Gonçalo, mas deixa-me só dizer, porque aqui temos uma discordância de princípio em relação à tipologia de prioridades. Eu gosto muito do conceito do choque salarial. O grande problema é que não pode ser o Estado a determinar isso, claro, porque o Estado, desculpe lá, choque fiscal é uma responsabilidade do Estado. Choque salarial não é uma responsabilidade do Estado. E faz isso quando promete um aumento de salário mínimo para 1.000 euros. Isto de prometer com o dinheiro de terceiros é a coisa mais fácil de fazer, digamos assim, do ponto de vista político. O choque salarial só é possível se de facto criarmos o máximo de condições disponíveis ao lado das empresas para que elas de facto se virem para a competitividade na recolha de talento, no sentido de capturar esse talento. É por isso que eu acho que este sinal sobre o IRC, que todos nós concordamos que não é particularmente relevante do ponto de vista de montantes, mas que é um sinal do ponto de vista de apoio às empresas, é um elemento central na criação de condições para que os particulares sejam beneficiados e os indivíduos sejam beneficiados. Agora, se nós criarmos uma prioridade às pessoas, porque a política vive para as pessoas e naturalmente a prioridade é sempre das pessoas, mas se nós não sairmos, digamos, do imediato das pessoas, para trazermos as condições para que essa riqueza seja criada, sem riqueza criada não há distribuição possível. E eu sou daqueles que acho que devemos investir fortemente na criação de riqueza, ainda com alguns sacrifícios que tenhamos de fazer momentaneamente, para que ela possa ser distribuída adequadamente. Mas, António, eu percebo isso tudo, mas como nós já discutimos anteriormente, se nós não criarmos condições porque o que vai gerar mais capacidade de gerar riqueza nas empresas é maior talento, maior capacidade das pessoas, e se nós não criarmos condições para reter essas pessoas, como já discutimos, e isso tem que ser por uma fiscalidade menos agressiva que hoje temos para as pessoas, também não vamos lá, é outra vertente. Mas ambos os partidos de verdade tinham propostas para reter, digamos assim, os jovens, e portanto, nesse sentido, eu acho que ambos tiveram a consciência de que esse é um elemento determinante para aquilo que é o sucesso mas das se empresas. Nós não pensarmos, são suficientes, não é? Essas medidas. Mas se nós não pensarmos em imediatamente criar condições para as pessoas terem um rendimento disponível maior, seja por força dos impostos, seja por força do aumento salarial consistente,
tal como todos nós desejamos, e eu admito que obviamente essas condições têm que ir sendo criadas no tempo, o país vai ficar mais desigual, o país vai ficar mais tenso, e as pessoas vão ter um nível de vida que não é, enfim, que não é o adequado, que é o que nós estamos hoje a sentir, este grito de revolta que foi o resultado destas eleições. Mas aí, Gonçalo, infelizmente nenhum dos partidos respondeu, porque a redução destas cargas que incidem sobre as pessoas passa inevitavelmente pela redução da despesa do Estado. E essa despesa do Estado, que em Portugal é particularmente relevante, historicamente relevante, isto não é, deixa-me dizer, nem sequer uma questão é absolutamente asfixiante, e não é um problema de pós-25 de Abril. Nós sempre tivemos Estado a mais, digamos assim, dentro da nossa sociedade, e nesse sentido, digamos, iniciativa privada a menos. E portanto, enquanto nós não alterarmos esta realidade e trabalharmos sobre a despesa, e sobre a despesa, infelizmente, dadas as circunstâncias específicas dessas eleições terem sido marcadas e rápidas, não houve ninguém que tivesse a coragem de vir, digamos assim, defender essa tese. E deixa-me dizer, até o resultado do Chega demonstra que seria quase suicidário por parte dos partidos, mesmo dos partidos mais sensatos, apresentarem as medidas realistas. Porque, de facto, o exemplo do despesismo era o programa do Chega, porque o Chega então era uma distribuição notável, digamos assim. Foi a fase de prometer tudo a todos, não é? Agora não, todas, de facto. E, portanto, no dia nesse seguinte sentido, tem que se cair na realidade. Nesse sentido, eu sou muito prático e digo, sim, infelizmente ninguém refletiu profundamente sobre questões referentes em relação à despesa. E, na minha opinião, isso é um déficit que hoje em dia a discussão pública tem, porque a discussão pública é feita como se estivéssemos numa empresa e devia ser feita como se estivéssemos numa fundação, que é, a despesa representa aquilo que nós queremos dar à sociedade. E a receita tem que cobrir a despesa que nós damos à sociedade, mas nós devemos assumir que não conseguimos dar tudo à sociedade e discutir com a sociedade aquilo que lhe podemos dar. E isso é uma defesa racional que tem que ser feita. É inverter a lógica, mas há aqui um tema... Eu perguntar só em relação ao aumento dos rendimentos, no fundo, e a questão salarial, esta meta de chegar aos 1.750 euros de salário médio em 2030... é um valor razoável, ou como é que isto se faz não sendo possível por decreto? Isso, quer dizer, o Estado é empregador de uma parte considerável da massa, portanto por aí ele pode fazer esse aumento, mas por outro lado a única maneira que ele pode fazer, e não tem resultado, e não tem tido muito bons resultados ultimamente, é ir aumentando o salário mínimo, que é o único que ele pode determinar por decreto e conseguindo assim aumentar o salário médio, mas não tem outra maneira de o fazer, só a produtividade e só a iniciativa das empresas é que será possível fazer. Mas há um tema só que era importante, a gente falou muito aqui dos rendimentos, etc., mas há um tema que é muito importante até para se alcançar esta capacidade de otimizar o Estado e de diminuir a despesa, são algumas medidas muito interessantes que havia nos programas relativamente à desburocratização do Estado e à simplificação do Estado. E são medidas muito interessantes que havia, e algumas eu fiz, se calhar já não temos tempo para ir aqui ao detalhe, que eu espero mesmo que possam ser implementadas. E há duas delas que eu gostava de significar muito rapidamente, que as duas curiosamente são do programa da AD, que é o princípio do only once, que é qualquer documento que já tenha um departamento do Estado, nenhum outro pode pedir. Porque a gente sabe como é que é, cada vez que vai a qualquer lado tem que levar 40 certidões, enfim, estamos de acordo, é uma coisa tão óbvia, tão básica. Até essa certidão de óbito tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Para o caso de cujos ressuscitar podia acontecer. O segundo grande princípio que se pretendia alterar era a mudança do princípio do controle prévio para o controle posterior, que era responsabilizar a sociedade, enfim, no simplex agora da parte imobiliária já vinha lá um pouco esta que é talvez o sítio mais difícil de implementar. Quando havia outros sítios onde este princípio podia ser implementado. É importante fazê-lo porque é responsabilizar os promotores, responsabilizar os administrados e alterar o princípio. Porque isso vai conduzir, claro, uma simplificação óbvia. São temas importantíssimos porque o Estado tem que simplificar. É inevitável, porque senão não só as pessoas têm uma asfixia de rendimentos, como já falámos, mas também uma asfixia de lidar com a administração pública. Mas Gonçalo, então o Gonçalo abriu aqui a porta das medidas concretas, então há uma medida concreta que eu queria sublinhar porque acho de uma importância tremenda, aliás estrategicamente, e também por acaso é da AD,
que é, não por acaso, enfim, é dada, que é a medida de permitir um sistema de incentivos sem custos fiscais nem custos contributivos até 6% do salário, que foi depois referenciado um bocadinho, e na minha opinião até em termos de marketing menos bom, que era o 15º mês. Mas não, um sistema de incentivos. Isto porquê? Porque nós precisamos profundamente de criar incentivos à produtividade, e isto é um deles, mas simultaneamente temos que assumir que para o equilíbrio da nossa segurança social e do nosso sistema fiscal, nem tudo pode ser, digamos assim, envolvido naquilo que é a prestação contributiva, que acaba por ser determinante para a prestação da reforma. E, portanto, o facto de se fazer isto com alguma transitoriedade sob parcelas de prémios é de todo em todo sensato. É de todo em todo sensato porque, de facto, não cria, digamos assim, sustentabilidade instantânea à segurança social, mas trabalha para o futuro da segurança social e, simultaneamente, cria um incentivo profundo a que os aumentos salariais sejam mais significativos, com mero acompanhamento da inflação, por aumentos significativos da produtividade. E por isso eu acho que essa medida, por exemplo, era muito importante que estas medidas, não vai ser isso que acontece, porque as medidas mais imediatas que vão ser colocadas vão ser aquelas que decorrem dos serviços públicos e daquilo que é, inegavelmente, as maiores tensões momentâneas da sociedade. É isso que, naturalmente, o partido que apresenta um governo minoritário tem que fazer para acalmar a sociedade e trazer a sociedade, digamos assim, à sua relação natural de diálogo. E é importante trazer os privados para essas parcerias. Aí já é uma convicção ideológica minha. Eu acho que a grande vantagem que eu sinto, digamos assim, no programa é trazer em determinadas áreas onde os privados são invejavelmente capazes e têm demonstrado essa capacidade, trazê-los para a resolução dos problemas. E de facto a ideia de que a gestão privada, nós já trabalhamos gestão pública e gestão privada em diversas circunstâncias, que a gestão privada, quando devidamente incentivada, quando devidamente controlada, pode ser de facto um instrumento muito positivo do ponto de vista da criação dos incentivos corretos à resolução dos problemas. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso é mais fácil de fazer com estruturas que já estão montadas, quer na saúde, quer na educação, em todo lado. Estamos de acordo. Bem reguladas. Sim. Bem reguladas. Estamos de acordo. Estamos de acordo. Esta partida de xadrez acaba como sempre empatada, temos agora tempo para as sugestões. António Ramalho, quer falar sobre um livro? É verdade. Eu recordei, quando estamos em eleições e quando os resultados eleitorais aparentemente não são aqueles que toda a gente gostaria do ponto de vista de definição, eu, como disse, são aqueles que são naturais. Recordei-me aqui das eleições ao lado em Espanha, que de facto têm vindo a demonstrar que a integridade territorial passou a ser um elemento de discussão permanente com as questões que se colocam em relação às várias organizações e aos vários partidos minoritários envolvendo-se em coligações muito latas. E portanto pensei, há casos bem mais complexos do que o nosso. E como ainda por cima o Gonçalo da última vez nos desafiou a relembrar que de facto tem havido vários escritores que têm sido pontualmente beneficiados com o Prémio Nobel ou homenageados com o Prémio Nobel, mas os grandes escritores não acontecem. Eu venho falar de um escritor específico, que é o Fernando Aramburu, que escreveu um livro absolutamente notável, que é A Pátria, que é um livro sobre, eu nem posso dizer sobre o que é sobre o País Basco. E são 125 capítulos que não se conseguem ler senão com o ritmo próprio de cada capítulo, que tem que se ler por inteiro, e que é uma escrita fria, não emocional, impossível de determinar se tem alguma ou não posição sobre a situação, mas que nos recorda no final a moralidade, a emoção e a relação que não nos pode tornar indiferente em relação a toda esta questão. Eu acho que é um livro tão fantástico que se lê de uma forma tão serena, é muito longo, não portanto, pode contar graças o final, a Deus não é? não se pode, mas o final aqui final, é irrelevante, não há final. O livro consegue ser sempre frio, eu acho que é o monumento ao realismo das emoções, e portanto é um livro que eu quis recordar, até porque não se está a discutir neste momento o País Basco, está-se a discutir a Catalunha, mas que recorda um bocadinho daquilo que é a sorte portuguesa de não ter nenhuma discussão ou não ter possibilidade sequer de escrever livros como aquele que está escrito.
Gonçalo Moura Martins, queres sugerir uma exposição de pintura? Eu quero me associar à sugestão do António Livre, é absolutamente magnífica, uma excelente sugestão. Não, sim, eu gosto muito de pintura e artes plásticas contemporâneas e vou, acompanhando na medida do possível, e vi ultimamente uma exposição na Galeria da Graça Brandão de um jovem do Porto, o Diogo Nogueira, que nasceu em 99, portanto é mesmo jovem. E ele é formado na Faculdade de Belas Artes do Porto, vive e trabalha entre o Porto e as Caldas da Rainha. Fiquei muito impressionado com a pintura dele e é raro descobrir um jovem com uma pintura tão madura como ele já evidencia. Já começa a ter alguma notoriedade, já está presente em algumas coleções, portanto é a minha recomendação, se puderem, vão ver porque vale a pena. Ok. Esta foi a Partida de Xadrez, um podcast que pode ser ouvido no site do Negócios e nas principais plataformas. Os jogadores residentes António Ramalho e Gonçalo Moura Martins voltam daqui a 2 semanas a colocar as peças em cima do tabuleiro.